Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal. Desde o assassinato de George Floyd em maio deste ano, os Estados Unidos foram tomados por uma onda de manifestações antirracistas liderados pelo Black Lives Matter. As manifestações tiveram grande impacto na vida social e política norte-americana, principalmente no mês de junho, levando a vários setores da mídia e da indústria de entretenimento a se posicionar a respeito do assunto. No esporte, a NBA é o caso mais emblemático. Afinal, o sindicato dos jogadores condicionou a volta do esporte a uma intensa campanha de apoio ao Black Lives Matter. E isso pode ser visto não apenas estampado nas camisetas dos times, mas também nas quadras onde as partidas estão sendo realizadas, vinculando o nome do movimento ao logo da liga. E até mesmo na NFL foi possível se medir o impacto das manifestações. No jogo de abertura da temporada, na última quinta-feira, por exemplo, o hino nacional foi interpretado por cantoras afro-americanas que vestiam camisetas estampadas com o rosto do próprio George Floyd, mas também de Breonna Taylor, uma das vítimas da violência policial. Outro exemplo disso foi o Washington Redskins, uma vez que, depois de mais de décadas de relutância, a franquia finalmente aceitou abandonar o nome que fazia clara alusão racista aos peles vermelhas. Porém, diferente da NBA, que possui uma grande ligação com a cultura negra, que se demonstra até mesmo em sua estética ligada ao hip hop, a NFL é um espaço bastante sectário. E essa diferença pode ser ilustrada em dois exemplos recentes. Em 2014, na NBA, Donald Sterling, antigo proprietário do Los Angeles Clippers, fez declarações racistas direcionadas aos jogadores de sua própria equipe. Porém, quando as suas falas vieram a público, ele acabou sendo multado em 2,5 milhões de dólares e teve que se desfazer da franquia, sendo afastado do esporte para sempre. Agora, já na NFL, em 2016, o quarterback do San Francisco 49ers, o Colin Kaepernick, se juntou às manifestações do Black Lives Matter que aconteciam também naquela época. Como forma de se engajar aos manifestos, ele resolveu se ajoelhar durante a execução do hino nacional, o que rapidamente foi visto como um desrespeito e levou à sua punição. Porém, pouco a pouco, Kaepernick recebeu o apoio de outros jogadores que também passaram a se ajoelhar, gerando uma discussão que reverberou inclusive na política, quando da eleição de Donald Trump. Afinal, o novo presidente dos Estados Unidos, naquela época, se intrometeu na questão, solicitando que os donos das franquias punissem os jogadores que desrespeitassem, segundo ele, o hino nacional. E apenas para resumir essa conversa, o fato é que Kaepernick foi de fato desligado dos 49ers e nunca mais atuou como profissional. E esse afastamento da liga profissional não é explicado nem mesmo pela sua queda de rendimento, que de fato aconteceu na época. Ao que tudo indica, parece ter existido uma espécie de pacto não formal entre os donos das franquias da liga, proibindo Kaepernick de jogar. E a questão é que essa não seria a primeira vez na história em que os donos dos times da NFL se juntariam para reafirmar aspectos racistas da liga. E é aqui que voltamos no tempo, voltamos na história dos Estados Unidos. Afinal de contas, o jornalista Paulo Mancha, em seu livro Touchdown, nos conta que desde a invenção do futebol americano, os negros participaram do esporte, ainda que como minoria. Na década de 1920, por exemplo, Fritz Pollard, que apesar do nome alemão era neto de escravos, ganhou o primeiro campeonato oficial da NFL e mais tarde também se tornaria o primeiro técnico negro da liga. No entanto, em 1933, de uma hora para outra, todos os atletas não brancos foram dispensados das equipes que formavam a liga, fato que duraria até 1946. Isso mesmo, durante 13 anos consecutivos, a NFL ficou sem contar com a participação de atletas
afrodescendentes ou também pertencentes a outras etnias. Assim como no caso do Kaepernick, não existe nenhum documento escrito sobre esse acordo entre os donos das equipes. Porém, o ano de 1933 chama muito a atenção e pode nos dar algumas pistas para resolver este problema. Afinal de contas, 1933 é o ano da implementação do New Deal, um programa de recuperação econômica e de empregos criado por Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos naquele momento. E ao contrário do que muitos pensam, essa não foi uma época em que toda a América deu as mãos, unidos na diversidade, em nome da superação. Conforme nos conta Tatiana Poggi em seu artigo intitulado Os Opositores do New Deal, este foi um momento em que se deu o renascimento de grupos racistas como a Ku Klux Klan, por exemplo. Além disso, a segregação racial oficializada no Sul pelas leis de Jim Crow permitiam a execução de linchamentos públicos de pessoas negras, sem que os promotores de tais atrocidades fossem punidos. E, portanto, não foi incomum que a imagem dos Estados Unidos como sendo um caldeirão de raças passasse a ser vista como algo negativo e razão de suas mazelas por parte de grupos ligados ao movimento nazista em solo americano. Agora, por parte do governo, ainda que tenha existido de fato uma aproximação do eleitorado negro ao presidente Roosevelt e que os programas de apoio ao emprego tenham sido vistos como uma maior preocupação com os setores marginalizados, o fato é que nenhuma política de Estado foi implementada visando dar suporte aos afro-americanos. A verdade é que durante a Grande Depressão, a situação de escassez de trabalho revelou de maneira ainda mais nítida o racismo nos Estados Unidos. Diante do volume altíssimo de mão de obra ociosa, as indústrias e o comércio preferiam empregar brancos, fazendo com que, naquele período, o desemprego atingisse 17% dos brancos, porém 38% dos negros. Por isso, é bastante provável que a NFL tenha sido apenas mais um reflexo desta situação. Afinal de contas, o quadro de segregação racial era tão amplamente evidente que até mesmo a Alemanha de Hitler apontava para a hipocrisia dos norte-americanos, que denunciavam a perseguição dos judeus enquanto caçavam e matavam negros em seu próprio território. E foi justamente durante a Segunda Guerra Mundial que esta realidade ganhou ainda outros contornos, tendo em vista que as carreiras dos oficiais das Forças Armadas norte-americanas proibiam a promoção de negros a postos de liderança, relegando-os a posições de segunda importância. Por conta disso, muitos soldados negros voltaram da guerra denunciando essa situação, fato que obrigou, em 1946, que o exército americano colocasse fim a essas regras discriminatórias, passando então a integrar soldados de variadas etnias às suas unidades e também aos diversos postos de sua carreira. E é aí onde a história da NFL volta a se conectar com a história dos Estados Unidos. Inspirado pelo exemplo das Forças Armadas, o Los Angeles Rams contratou o running back Kenny Washington, que era estrela da University of California. Essa atitude foi seguida também pelo recém-fundado Cleveland Browns, que nesse mesmo ano foi atrás do defensive tackle Bill Willis e do fullback Marion Motley, que também eram estrelas do futebol universitário. Como descreve o Paulo Mancha no livro que eu mencionei, diz a lenda que o técnico Paul Brown, quando alertado pelo seu auxiliar que os jogadores cobiçados eram de cor, ele teria respondido que era daltônico e que por isso podia contratá-los. E assim, pouco a pouco, outros times da liga passaram a seguir esses exemplos e a contratar jovens estrelas do futebol universitário, independente de sua cor. A última franquia a aderir a essa tendência foi, quem diria, o Washington Redskins, em 1962. De lá pra cá, muita coisa mudou, é verdade. Eu não quero ser um historiador anacrônico, longe de mim, e fazer comparações entre tempos históricos diferentes com suas próprias particularidades. E é verdade também que demonstrações de empatia, como a Liga deu nesses últimos meses, apontam nessa direção de que as coisas podem ser melhor. Porém, o que chama atenção, tanto nos exemplos que eu mencionei ao longo da história, quanto nos eventos recentes, é que o esporte
esporte ainda segue sendo um lugar onde os traumas e as desigualdades de uma sociedade encontram espaço para se manifestar. Da mesma forma que representa um espaço ideal para se afirmar bandeiras de luta e resistência. E por hoje é isso. Semana que vem eu volto com uma parte da história da literatura norte-americana e a franquia mais poética da liga. Um grande abraço e tchau, tchau.